Bom, se acontece com você, né? De repente, se você tem aquela sensação de que os seus projetos não andam, você chega ao final do dia e tudo aquilo que você se propôs a fazer, você não conseguiu alcançar, né? Se você sente isso, tá na hora de você olhar um pouquinho para essa produtividade pessoal. Então essa live é para você. Peço que você fique comigo até o final, que você possa também participar, interagir, mandar suas perguntas. Eu acho que vai ser bem legal poder trazer esse conceito da produtividade. A gente fala muito sobre essa questão de produtividade, mas muitas vezes as pessoas nem explicam o que é essa produtividade e como ela funciona. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre produtividade, como é que funciona e o que a gente pode fazer para a gente poder cada vez melhorar essa questão nossa de produtividade. Bom, produtividade pessoal é um atributo muito necessário para os dias de hoje. Eu acho que a gente vive uma vida tão corrida, né? Tem tanta coisa que a gente faz ao longo do dia e muitas vezes, né, o que acontece é a gente sente que não deu conta, que não fez o suficiente e fica com aquela sensação de que poderia ter feito mais, né? Em linhas gerais, quando a gente fala sobre produtividade pessoal, né, o quanto esse atributo ele é necessário, o que a gente está falando de verdade mesmo é poder fazer mais, né, usando menos tempo, fazer mais em menos tempo e usando menos recursos também. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente pensa da seguinte forma, né? Nesse caso, né, o tempo é um recurso escasso e ele é finito, né? Então ele tem validade aí, né? O tempo, eu acho que eu costumo dizer que o tempo é o recurso mais caro que nós temos. De todos os recursos que nós temos, o tempo é o recurso mais caro. Um dia ele tem apenas 24 horas, né? E isso não vai mudar conforme a quantidade de tarefas que você vai colocando no seu dia a dia, né? Não vai mudar essas 24 horas que a gente tem ao longo do dia. Então, quando a gente fala sobre produtividade pessoal, pensamos logo na capacidade de fazer mais em menos tempo. Mas como é que a gente pode fazer e como é que a gente pode organizar isso? O que a gente precisa fazer para organizar? Para a gente poder fazer mais coisas em menos tempo e trabalhar mais essa nossa produtividade pessoal. Eu pego muitos casos, né? Atendo muitas pessoas e dentro do consultório eu pego algumas pessoas que dizem o seguinte, né? Parece que o dia... parece que o dia não rendeu hoje, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha que, além do meu trabalho, cuidar das questões dos meus filhos e tal, então tinha tanta coisa que a pessoa poderia fazer, que ela queria fazer e não deu conta, né? Então é importante a gente se organizar nesse sentido. Como é que a gente pode se organizar? Como é que a gente pode aumentar a nossa produtividade pessoal? Se você já tentou diversas formas para se tornar mais produtivo, mas continua não tendo sucesso, né? Você não continua alcançando ou não sentindo que você está tão produtivo assim, eu vou colocar algumas dicas. Que tal que você possa experimentar essas dicas para ver como essas dicas encaixam e como elas podem te ajudar para que você se sinta de fato muito mais produtivo dentro do seu dia, tá? Esse é o Quebra Tudo de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar muito, que vocês possam curtir a noite de hoje. O pedido que eu sempre faço, né, é assim: compartilha esse vídeo com outras pessoas, comente esse vídeo, convide outras pessoas para que elas possam estar aqui com a gente, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Frois, sou terapeuta transpessoal, tenho diversas formações, sou master em PNL, eu tenho formação em análise transacional, tenho formação em regressão de memória, tenho uma formação internacional em coaching, então tenho várias formações que me habilitam a trabalhar com as pessoas. E produtividade é um tema do qual ele recorre muito, ele aparece muito dentro do consultório. Eu atendo há mais de 20 anos, então hoje eu resolvi falar um pouquinho, trazer algumas dicas para a gente poder seguir essas dicas, para que a gente possa, de fato,
né, trabalhar essa questão de produtividade, enfim. Também vou trazer para vocês aqui também um método que eu levantei, né, que pode ser usado para te ajudar. Então é uma dica muito legal. Então fica comigo no vídeo para que a gente possa falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Então, quando a gente fala sobre produtividade, né, é muito legal, né, falar sobre produtividade, porque quando a gente fala sobre produtividade, aumentar a nossa produtividade, produzir muito mais, de fato, aonde a gente quer chegar com isso? Né? O que a gente quer alcançar aumentando a nossa produtividade? Trabalhar mais em menos tempo, né? Trabalhar mais e gastar menos tempo? Não. Na verdade, quando a gente fala de produtividade, é para que você possa alcançar muito mais gratificação, muito mais retorno através do teu trabalho. E quando a gente fala de produtividade, a gente começa a fazer mais coisas e, na verdade, não só dentro do nosso trabalho, mas poder estar mais próximo da nossa família. Então, se a gente aumenta a nossa produtividade, a gente consegue alcançar esses aspectos. Ter mais tempo com os seus filhos, ter mais tempo com a pessoa que você ama, ter mais tempo dentro do teu trabalho. Hoje, o tempo ele nos consome muito. Aí você vai dizer assim, tem uma coisa que eu escuto muito as pessoas falarem, né? É que assim, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E dentro dessa live eu vou provar para você que você tem tempo sim. Você tem tempo e que você pode fazer muito mais. Então, quando a gente fala sobre produtividade, a gente está falando também sobre organização. A gente precisa se organizar. E eu vou trazer para vocês agora alguns tópicos assim que a gente pode cuidar, que a gente pode olhar para que a gente possa aumentar essa produtividade, possa alcançar mais objetivos, mais sonhos, porque quando a gente fala de produtividade, lembrando, né, o que é a produtividade, né? Quando eu falo em produtividade é a capacidade de fazer mais em menos tempo. Lembrando que o dia tem 24 horas, o dia não vai mudar, né, e nem vai diminuir o tempo dele de acordo com aquilo que da tua necessidade. A gente vai trabalhando, a gente vai tendo a nossa vida social, a gente vai tendo os nossos compromissos, então a gente vai agregando um monte de coisa aí dentro do nosso dia a dia, mas o tempo, né, o recurso mais caro que a gente tem, ele continua o mesmo, ele não muda, ele não vai ficar maior, né, e nem vai ficar menor. Então a gente precisa ter organização para a gente poder encaixar todas as nossas coisas e poder ter um dia muito mais produtivo. Eu vou trazer algumas dicas para vocês, para que você possa usar determinadas dicas, então anota aí direitinho essas dicas, como você pode usar e de que forma você pode usar. Quando eu falo como você pode usar, de que forma que você pode usar, porque, na verdade, cada um acaba montando a sua estratégia, a sua forma de lidar. É impossível eu trazer algo aqui que eu diga para você, ó, você vai fazer exatamente assim. Por quê? Por que que às vezes isso é impossível ter uma regra, né? Essa é a regra. Porque dentro da tua história tem suas crenças, tem seus valores, a sua forma de olhar o mundo, a sua forma de lidar com as coisas. Então você tem a sua forma também de fazer e de lidar com as coisas. Então quando a gente fala de produtividade é disso que a gente está falando, tá? Então, em linhas gerais, produtividade é a capacidade de fazer mais coisas usando menos tempo, né? Ou menos recursos. No caso, o tempo é um recurso infinito, é um recurso finito, um dia tem apenas 24 horas e isso não vai mudar conforme as suas tarefas. Então, como é que a gente pode aumentar a nossa produtividade pessoal? Se você já tentou diversas formas, ó, fica comigo aqui e experimenta usar essas dicas, depois você assiste de novo, leia, releia, porque pode ser que te ajude. Primeiro passo para a gente poder aumentar a nossa produtividade, para a gente poder ter um dia mais produtivo, para a gente poder fazer um monte de coisa, dar conta de tudo que a gente precisa dar conta e ainda ter tempo para o nosso lazer, para a nossa vida pessoal. Então, quando a gente fala isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer, ó, e aí é regrinha que vem, isso vem do coaching, isso vem
também da PNL. Então, essas ferramentas, né, essas dicas que eu vou trazer, vêm de trabalhos voltados à produtividade, para as pessoas que querem alcançar mais, fazer mais, enfim. A primeira coisa e se você procurar na internet, você vai achar tudo que eu estou dizendo aqui também, porque está lá. Hoje eu trabalho com muitas pessoas, atendo muitas pessoas no Brasil inteiro, e a gente pega diversos temas, né? Tanto temas de relacionamentos com a família, como as questões como essa também de produtividade. Então eu pego vários temas, então eu acho que vai ser muito legal. Então o primeiro passo para que você possa aumentar a sua produtividade, anota aí, anota direitinho, depois pensa sobre, vê qual a estratégia que você pode usar que fique mais adequada para você, que possa te ajudar, tá? Bom, primeiro, faça um planejamento semanal. Quando a gente lida com prazo, né, prazo de trabalho ou na faculdade, é sempre importante, né, e é sempre bom a gente evitar de deixar para fazer as coisas na noite da véspera desse trabalho, dessa atividade que a gente tem que fazer. Então, quando você tem uma clareza das suas atividades que você precisa cumprir na semana, fica muito mais fácil de você poder organizar de uma maneira aonde você pode distribuir de uma forma bem legal durante o seu dia. Isso vai fazer com que você comece a ter mais produtividade. Sabe por quê? Porque você não vai ficar se perdendo dentro do processo. Para a gente aumentar a nossa produtividade também, a gente precisa colocar o foco naquilo que a gente quer fazer e principalmente colocar foco nos nossos objetivos. Então, se você tem um objetivo, você tem um trabalho, você tem algo que você precisa entregar, coloque foco naquilo e faça um planejamento semanal ou um planejamento diário. Digamos que, por exemplo, né, amanhã já é quarta-feira. No meu caso, eu já sei todos os trabalhos que eu tenho que efetuar ao longo do meu dia. Então, eu já tenho, né, direitinho assim, olha, eu entro às 9 no escritório da Quatro Tempos, então eu coloco, olha, das 9 até tal hora eu tenho que fazer tudo isso aqui, preciso fazer uma listagem, eu vou escrevendo as coisas. Então eu começo a ter um controle muito maior. Então sempre que começa a semana, as pessoas que passam em terapia comigo sabem, eu já mando uma mensagem, ó, tá tudo certo. Tem algumas pessoas que já são fixas no dia, então eu mando uma mensagem, ó, hoje tá tudo certo para hoje e tal. Por quê? Porque eu já tenho esse controle que é semanal e que é diário. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a fazer, sabe o que começa a acontecer? Você começa a perceber que determinados trabalhos que você achava que você ia demorar um tempão, um montão de tempo, às vezes ele acaba sendo mais curto, mas você precisa ter foco e disciplina. Então a gente começa a ficar muito mais ligeiro, muito mais esperto e as coisas começam, você começa a entregar os seus trabalhos e começa a ter mais tempo, por incrível que pareça. Por quê? Vai listando, né? Você já listou, você vai resolvendo e vai ticando, vai resolvendo e vai ticando, vai resolvendo e vai ticando. Quando você percebe, às vezes você terminou muito antes do que você imaginava. Lembra? Foco e disciplina. Então, o foco é terminar esses trabalhos. Você terminou tudo aquilo e aí você consegue encaixar outras coisas. Então, você começa a ter mais tempo para você. Então, aumentar a produtividade não é aumentar o número de trabalho. Aumentar a produtividade é você poder ter mais organização. Então, fazer um planejamento semanal e diário, ele é extremamente importante. Então, por isso que eu disse que para a gente aumentar a nossa produtividade, a gente precisa ter o quê? Foco e disciplina. Quando eu coloco para vocês de fazer um planejamento semanal, ter um planejamento semanal, o segundo ponto é que você crie, né, listas de acordo com as suas prioridades. Então você precisa criar listas de acordo com as suas prioridades. Olha só, liste apenas as tarefas, estabeleça prioridades, comece o seu dia pelas mais trabalhosas. Se você fizer isso, já terá terminado o mais complicado logo de manhã e, além disso, você terá mais ânimo de seguir cumprindo as demais tarefas por serem mais fáceis e se manter mais motivado. Então,
Quando a gente, então lembrando, ó, o primeiro passo que a gente faz é assim, é um planejamento semanal, um planejamento diário. Depois você precisa criar uma lista de acordo com as suas prioridades. O que é prioridade? O que é mais prioridade nesse momento para que eu tenha que resolver? O que eu preciso fazer que, pô, isso aqui é mais difícil? Se você derruba o que é mais difícil, o que é mais resistente, melhor é. Se existe uma parede e eu preciso derrubar, eu não vou bater no tijolo, que é mais fácil, eu vou dar na viga. Quando eu derrubar essa viga, cara, depois de derrubar a parede de tijolos vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, crie uma lista de acordo com aquilo que é prioridade para você dentro do seu dia. Crie uma lista com prioridade para você dentro da sua semana. Quais são as prioridades? Crie uma lista para você de prioridades que você precisa alcançar, ou quer alcançar, ou almeja alcançar. Então, ter esses controles faz com que a gente aumente a nossa produtividade. Então, fica bem ligadinho, ó, e vai anotando aí. Então, o primeiro passo é o seguinte: fazer um planejamento semanal e diário, criar uma lista de acordo com as nossas prioridades. E aí, faz um favor para si próprio, né? Quando você estiver trabalhando a sua produtividade, abandona esse negócio de perfeccionismo. Então, abandone o perfeccionismo. Por quê? Existe uma frase, né, muito famosa que ela diz o seguinte: é melhor o feito do que perfeito, né? Perceba que quando você está tentando melhorar um trabalho, está deixando de fazer outros tantos, né? Então, não é uma questão, não, vou fazer qualquer coisa. Mas, às vezes, você se cobra tanto dentro do processo que você fica preso naquele ponto. Então, você fica batendo naquele ponto, e tem um monte de outras coisas das quais você precisa fazer. Tem um negócio que a gente precisa parar para pensar. Às vezes, você fica tão preso em ser perfeito, que você acaba sendo imperfeito. Essa é a palavra. Por quê? Porque você não faz, você fica preso naquilo. Então, quando a gente... um dos tópicos é exatamente esse. Abandona esse negócio de ser perfeitinho, tem que ser perfeitinho em tudo, eu tenho que ser redondinho em tudo. Para com isso, né? Para com isso. Errar dentro de um processo, ele faz total parte. Por que faz parte errar dentro do processo? Porque a gente aprende com os erros. Talvez algo que você está fazendo, que você precisa entregar, não vai sair a coisa mais perfeita do mundo, mas vai sair muito bem. Por que vai sair muito bem? Porque você vai se dedicar, você vai colocar todo o seu empenho, você vai colocar o seu aprendizado. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, para com esse negócio, pensa sobre isso, tá bom? Pensa sobre isso, porque isso vai te ajudar, né? E aí, quando a gente fala sobre produtividade, existe, né, um monte de técnicas sobre produtividade. Então, conheça e adote determinadas técnicas de produtividade. Pesquise sobre, né? As técnicas de produtividade, elas estão cada vez mais populares, assim. Por quê? Porque o tempo, ele é o recurso mais caro que a gente tem. E a gente precisa fazer, a gente precisa entregar, a gente precisa sempre dar conta do serviço, né? Então, como eu disse, né, o dia tem 24 horas, mas ele não vai mudar porque você vai colocando um monte de coisa. Então, conheça e adote determinadas técnicas, pergunte, pesquise, procure um profissional que possa te ajudar. Existem diversas técnicas sobre produtividade na internet e que você vai lá e vai ler, vai aprender, isso vai te ajudar pra caramba. Entender melhor, né, em que momento que você produz. Então isso também é extremamente importante. Por quê? Analise os seus hábitos, fique prestando atenção como é que é os seus hábitos, a sua rotina. A hora que você começa a perceber que você tem uma produção melhor, por exemplo, pela manhã, você acaba colocando determinadas prioridades e determinados trabalhos para poder ser realizado pela manhã. Algumas pessoas são muito mais ativas pela manhã, outras pessoas preferem trabalhar de noite, outras pessoas preferem na parte da tarde. Quando você começa a se conhecer, né, a si mesmo, se conhecer melhor,
fica uma forma muito melhor de você garantir a qualidade dos seus trabalhos. Então, entender em que momento que você produz mais. Que momento que você produz mais? Você já se perguntou? Coloca aí para mim, que momento que você produz mais? Pela manhã? É à tarde? É à noite? Qual horário que você sente que você está mais ativo para poder criar, para poder fazer, para poder resolver as suas coisas? A gente precisa ter esse controle, a gente precisa se conhecer. Se você não se conhece, não conhece como você funciona, pelo amor, para. Então você precisa de fato procurar um profissional, procurar um terapeuta, procurar um profissional de coaching, procurar alguém que possa te auxiliar para você poder se trabalhar. Porque aquele que não se conhece está passando em vão pela vida. A gente tem que se conhecer e se conhecer muito. Eu, como terapeuta, eu sempre digo isso para as pessoas. Cara, você precisa olhar para você, você precisa se perceber, olha para essas coisas, trabalha essas coisas. É importante. Um dia, eu ouvi a seguinte frase: a vida é como uma vela acesa ao vento. Então, quando a gente menos espera, ela se apaga. Então, não deixa para fazer depois o que você pode fazer agora. Bom, é importante também você eliminar esses vilões da produtividade. Existem alguns vilões que atrapalham, né, a nossa produtividade. Lembrando que o dia tem 24 horas, o dia não vai ser mais curto, o dia não vai encurtar porque você colocou um monte de coisa que você precisa fazer. Você precisa o quê? Organização, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa ter controle. E aí, quando a gente fala, né, sobre a produtividade, eu dei os passos que você pode tomar para aumentar, as dicas que você pode para você aumentar a sua produtividade, mas você precisa eliminar determinados vilões que são os vilões da produtividade. A forma mais rápida de você ter um resultado e eliminar as suas maiores distrações dentro desse processo, que são esses vilões da produtividade, e que roubam a sua atenção o tempo todo e te levam a procrastinar diariamente. Então tem algumas coisas que faz isso. E eu duvido que você nunca passou por isso, que você nunca fez isso que eu vou falar agora, né? Duvido, é de praxe, a gente faz muito isso e a gente se perde. Então, quer ver? Presta atenção, vamos ver se você já fez. Quer ver? Ó? Quem nunca usou as redes sociais, por exemplo, como um escape para poder fugir de um trabalho chato às vésperas de entregar um trabalho? Quem nunca fez isso? Você já fez isso, né? Alguns vilões, né, da produtividade pessoal que você pode silenciar quando sentir seu dia não está rendendo são esses que eu vou te passar agora. Então você tem que ficar muito ligado nessa questão de vilão, porque é danado mesmo. Essas coisas que eu vou trazer para você agora fazem muito isso com a gente, acaba fazendo com que a gente se perca, que a gente perca o nosso foco, o nosso objetivo, e aí vai tudo por água abaixo. A gente precisa pensar o seguinte: por que a gente quer aumentar a nossa produtividade? Cara, eu quero aumentar minha produtividade porque eu quero produzir mais, eu quero ganhar mais, eu quero ter maiores recursos para poder fazer as minhas coisas, para realizar meus sonhos, para realizar meus objetivos. É para isso. Bom, para não perder aqui, né? Então eu estava falando sobre os vilões, né, dessa questão de produtividade. Então a gente precisa limpar esses vilões da nossa vida que faz a gente se perder quando a gente está fazendo algo para ser, né, para produzir, para fazer mais. A primeira coisa que a gente tem que estar muito ligado é as redes sociais. Rede social é terrível para quem quer trabalhar essa questão de produtividade. É terrível, é horrível mesmo e faz a gente se perder. É muito fácil para a gente entrar para responder uma mensagem rapidinha que tá ali, né, que veio no feed e tal, e aí a gente se perdeu 1 hora navegando pelo feed, e aí todo mundo sabe disso, né, porque principalmente quando a gente começa a entrar nos vídeos e naquelas coisas, você vai assistindo um vídeo, você vai assistindo outro, você vai assistindo outro, só que isso mela toda a sua produtividade e faz com que você se perca. Então, quando a gente fala sobre produtividade, a gente tem que estar extremamente ligado para que as redes sociais elas não nos atrapalhem. Hoje a gente vive nessa era da comunicação, né? Então, rede social é o tempo todo, né? Rede social é o tempo todo. Ela está sempre presente ali, então a gente tem que tomar um cuidado tremendo
para a gente não se atrapalhar, né? Outra coisa, outro vilão da produtividade que acontece muito também, notificações do celular, né? Quem nunca parou o que estava fazendo para ver né, uma mensagem que acabou de chegar no celular de SMS, ou quem nunca se perdeu quando você acaba entrando dentro do WhatsApp? O WhatsApp, ele é super vilão assim da produtividade. Ele nos atrapalha pra caramba mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá lá dentro do grupo, né? Ó, eu vou trazer algo para vocês, né? Eu venho numa fase onde eu estou trabalhando muito essa questão da produtividade na minha vida. Estou utilizando essas dicas que eu estou passando para vocês. Eu estou utilizando comigo porque tem alguns objetivos que eu quero muito realizar ainda esse ano, e muita coisa que eu quero colocar no ar e que eu quero oferecer para o meu público esse ano. Então, eu venho me cuidando muito. O que eu fiz? Determinados grupos do WhatsApp eu já caí fora, principalmente aqueles que gastam muito tempo, porque hoje os grupos gastam muito tempo discutindo política, e aí se você é de esquerda ou você é de direita, se você apoia o bandido ou o genocida e por aí vai, é uma loucura total, e as pessoas começam a brigar e aí elas se ofendem. E a gente, como bom brasileiro, né, a gente adora uma discussão e aí a gente se perde. Esse é um grande vilão. Por quê? Porque a gente se perde muito dentro do WhatsApp ali, do tempo que a gente gasta. Então, olha, redes sociais, notificações do celular, quando você está trabalhando, porque lembra, se você está colocando em prática a produtividade para que você possa alcançar algo melhor, para que você possa fazer mais em menos tempo e poder ter mais tempo para si próprio, você tem que cuidar disso. Essas coisas elas vão te atrapalhar, a não ser que você utilize do teu WhatsApp, como acontece comigo, para o seu trabalho. O meu WhatsApp, ele funciona, né? Então ele funciona como um meu amigo. Então as pessoas falam comigo por aqui, a gente troca mensagem, marca terapia, as pessoas quando entram lá na minha página e estão procurando terapia, cai dentro do WhatsApp. Mas eu sou muito focado, eu vou ali, eu respondo aquilo e tal, e ó, queimo o chão. Então eu venho trabalhando muito essa questão, por quê? Porque faz de fato que a gente se perca dentro do processo. Outra coisa que a gente deve fazer também é tomar cuidado com essa questão dos barulhos externos. Para algumas pessoas o barulho e a conversa e o ambiente não incomodam em nada. Para outras, mas se isso de repente para você te atrapalha, se isso é ruim, isso faz com que você se perca, busque lugar calmo ou use fones de ouvido como bloqueio de ruído. Então se cuida nesse sentido para você não se perder. E aí o maior vilão da produtividade é você poder querer fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Quando se tem várias tarefas para fazer, muitas pessoas começam todas ao mesmo tempo e aí elas não conseguem finalizar nenhuma, né? Então vá resolvendo uma por vez, não tente fazer tudo ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer para aumentar a nossa produtividade? Fazer um planejamento semanal, um planejamento diário, criar uma lista de prioridades, abandonar esse perfeccionismo que a gente fica carregando o tempo todo, conhecer e adotar determinadas técnicas de produtividade, entender melhor, né, em que momento que você produz mais ao longo do seu dia. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma produtividade muito maior. Então, quando a gente fala de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tem como. Se você não priorizar, se você não se organizar, você sai fazendo um monte de coisa e acaba não fazendo uma inteira. E aí depois, quando chega no final do dia, você está extremamente cansado, está estressado, e aí vem aquela sensação de que, cara, não fiz nada no dia de hoje, meu dia foi uma lástima, foi horrível, que dia ruim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa cuidar
né, dessas questões para que a gente possa aumentar a produtividade. Quando a gente fala em aumentar a produtividade, nós estamos falando em fazer mais em menos tempo, para que a gente tenha mais tempo para a gente também, tá? Então, produtividade, fazer mais em menos tempo para que eu possa ter mais tempo para determinadas coisas na minha vida. É isso, produtividade, não é aumentar o volume de coisas, tá bom? Hoje eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema ou outros temas dos quais eu já falei, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os processos terapêuticos, tal, fala comigo. Manda uma mensagem para mim, vou te responder no maior prazer, ou coloca nos comentários aí no vídeo se você utilizou, será que você utilizou essas dicas que eu falei? Alguma delas te encaixou, trouxe para você, esclareceu algo legal? Coloca para mim também depois, para mim é importante para mim poder medir a temperatura do trabalho, se a informação que eu estou trazendo é legal, se ela te ajuda, tá bom? Avisa, vai ser um maior prazer. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, ou tiver alguma dúvida, ou quiser saber a respeito de terapia, fala comigo, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado. Deixa nos comentários aí o que você achou e lembra de curtir e compartilhar para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!